Olá, eu sou a Maria Vitória. Beatriz, nós somos alunas do curso de Produção Multimídia do Centro Universitário Senac e sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Nós. Hoje estamos aqui com a Marcela Tamayo, trabalha com animação e direção de arte para falar um pouco sobre a área. Meu nome é Marcela Tamayo, eu tenho 33 anos, sou formada no Senac também, fiz comunicação visual. Em 2008 que eu me formei, eu entrei em 2005, já tenho 13 anos aí. E eu estudei design sempre querendo trabalhar com animação, na época não tinha uma faculdade ainda de animação, só tinha alguns cursos e tal. Acabei optando pelo design gráfico porque eu já tinha feito técnico de design gráfico antes. E eu gostava já bastante da área e tal, e eu achei que era uma área que eu poderia me aproximar da animação depois. Aí foi no Senac que eu comecei a fazer oficina de animação. Comecei a trabalhar depois daí, assim, já foi da oficina eu fiz um estágio, aí depois eu fui pra ilustração, fiquei um tempinho longe da animação, aí de uns anos pra cá eu tenho voltado pra animação, trabalhando com desde criação, roteiro, direção e até... de tudo um pouco, assim, mas eu trabalho mais com direção de arte mesmo pra animação, mas já passei por todos os estágios do processo. Você fala um pouco pra gente sobre como é a profissão de trabalhar com ilustração, animação, pra quem não conhece muito, tem interesse? O que dizer, né, gente? Assim, ao mesmo tempo que você vive um sonho, uma pessoa assim que nem eu, né, que acho que é bem comum. Você, desde pequenininho, você gosta de desenhar e tal, você quer continuar desenhando e criando histórias, fazendo ilustrações e tudo. É um trabalho que, quando engrena, acho que no começo é um pouco mais difícil de dar uma engrenada assim, mas quando ele engrena, é um trabalho que pode te trazer muita liberdade, sabe? Porque, no geral, todo mundo é freela e acaba se envolvendo em vários projetos e tal. Então, tem uma rotina, assim, que é bem dinâmica. Mas, ao mesmo tempo, te demanda uma certa organização da vida, sabe? É isso, né? Uma vida de freela é uma vida, assim, que você tem que se preocupar com várias coisas que, para uma pessoa que só queria ficar desenhando, não gostaria de se preocupar, sabe? No Brasil, assim, demanda que a gente acabe abrindo uma empresa para conseguir emitir nota, para receber os pagamentos. Então, você tem que ter uma parte prática, assim, que vai se desenvolvendo aos poucos, né? Mas o trabalho em si é legal, assim, acho que quem gosta, sonha, assim, em se tornar ilustrador ou trabalhar com animação, segue em frente mesmo e persiste. É difícil, não é um trabalho muito valorizado no nosso país, infelizmente, mas é possível, sim, sabe? Ainda mais hoje, assim, que a gente tem muita... A internet tá aí para conectar todo mundo mesmo, né? Então, tem muitos amigos que com o tempo começaram a fazer trabalho para fora e tal, então a coisa começa a ficar um pouco mais viável, né? Talvez no começo é isso, dá um pouco de desânimo, pode dar um pouco de desânimo, assim, você fala, tá demorando, não tô conseguindo trabalho, mas uma hora vai, sabe? Insistindo assim, uma hora vai. Acho que, no geral, o panorama é meio esse. Um panorama um pouquinho deprimido, mais realista e não tentando, incentivando o sonho aí de todo mundo. Marcela, você disse que atualmente você trabalha como freelancer, né? Você já trabalhou para empresa? Ou você não tem vontade? Eu trabalhei no começo, quando eu fiz Senac, então eu trabalhei para empresa. O primeiro lugar que eu trabalhei foi um estágio no estúdio de animação, quando eu estava no Senac ainda. Meu professor da oficina tinha um estúdio, e aí ele me chamou para trabalhar lá no estúdio dele, e eu fiquei, foi o lugar que eu fixo, assim, foi onde eu mais fiquei, até hoje. Acho que eu fiquei quase 3 anos lá, 2 anos e 8 meses, um negócio assim. E depois disso eu acabei me envolvendo meio que por projeto mesmo, porque aí um te indica daqui, outro te indica dali e tal, e acabei pipocando assim. Tive muita vontade em uma época de ficar fixo num lugar. Eu trabalhei em alguns projetos mais longos, assim, tipo de ficar 1 ano e meio num projeto, né? Que aí dá uma sensação de trabalho fixo, mas você sabe que no fim aquilo vai acabar, né? Tem um prazo, assim. Eu acabei não tendo muita oportunidade de trabalhar assim como ilustradora, né? Fixo. Aí eu cheguei a trabalhar com design gráfico freela também. Tive algumas oportunidades de trabalhar fixo com design, mas acabei optando para continuar na área, assim, de animação e tal, e insistir mais um pouquinho, assim, né? E aí eu acabei ficando mais como freelancer mesmo, nesse tempo. Mas tem lugares que contratam ilustrador, assim. É difícil um pouco um ilustrador, por exemplo, ser contratado fixo, né? Meu marido, ele tá trabalhando no iFood agora, e a vaga dele, ele entrou como... Assim, o nome da vaga não é ilustração, né? Mas a maior parte das coisas que ele faz lá envolve ilustração. Mas envolve muito design também. Ele já trabalhava com design nesses últimos anos, né?
Então, assim, existem algumas vagas. Eu acho que agora tem muita startup também, assim, que eu tô vendo nesse movimento de iFood, de fintech, essas empresas, assim, de tecnologia que estão contratando ilustrador mesmo, né? Então, isso acho que dá uma agitada boa, dá uma segurança, assim, né, pra quem trabalha com ilustração também, ter um fixo, sabe? Realmente não tem, pelo menos nas últimas vezes que eu dei uma procurada, assim, não tinha muitas vagas fixas para ilustração. Nem sabia que tinha, na verdade, aqui no Brasil. É difícil mesmo, o ilustrador acaba trabalhando mais como freela. Teve uma sorte que eu dei, na verdade, foi logo que eu saí do estúdio, né, de animação, deu um problema na minha vida, um grande problema de família, de tudo, assim, que durou anos, sabe? E era um negócio, assim, que eu tinha que trabalhar muito, 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 muito pra conseguir dar conta dos problemas que tava tendo em casa, enfim. E nesse negócio, assim, de ficar meio desesperada, sabe? Que eu não recomendo pra ninguém, na verdade. Mas eu perdi um pouco da vergonha que eu tinha de mandar e-mail pedindo trabalho, sabe? Porque às vezes a gente fica meio com receio, sabe? Você fala, mas eu vou mandar meu portfólio, eu acho que tá tão bom. Eu tava tão agoniada, assim, com as coisas, que falei, eu vou mandar pra todo mundo e é isso aí, sabe? Vamos lá. Aí algumas pessoas começaram a me responder, assim, e tal, né? E aí alguns trabalhos começaram a virar. Só que é o que eu tava falando no começo, assim, que às vezes no começo é mais difícil, mas depois você faz um trabalho, dois, e aí você faz, assim, cumpre o prazo bonitinho, você faz bem feito e tal. Assim, as pessoas confiam, né, e vão te indicando para outras coisas, aí vai ficando um pouco mais fácil. Mas para um ilustrador ser freelancer mesmo, assim, é isso. Eu conheço ilustradores, assim, que às vezes tem um cliente que sempre faz com ele, assim, fica meio que preso um pouco, sabe, nesse cliente, ou você acaba diversificando muito, né, fazendo para publicidade, fazendo editorial, fazendo coisa para animação também, na parte de arte, assim, né. Então, na parte, assim, de trabalho mesmo, acaba sendo bem dinâmico nesse sentido, né? E aí tem pessoas que se adaptam melhor e pessoas que se adaptam menos, né? Porque tem gente, assim, que curte uma coisa um pouco mais estruturada, sabe? Sem tanta variação de rotina e tal, né? Eu tenho preferido mais isso de uns anos pra cá, sabe? Que eu percebi que minha cabeça já não dá tanta conta de muito assunto diferente ao mesmo tempo rolando. Assim. É do momento de cada um também, né? De acordo com a personalidade também. Eu consegui um estágio recentemente e eu só quero ser freelance no momento. Onde você tá estagiando, Bi? Eu tô estagiando numa loja. Eu faço, tipo, quase tudo, sabe? Arte, coisa de produto, atendimento ao cliente. Mas tem uma loja física ou uma loja virtual? É uma loja virtual. Ai, que legal. É legal que dá pra você criar várias coisas também, né? Criar uns materiais e tal. É massa. Então, essa é a parte mais legal. Da hora. Como que você conseguiu se organizar para trabalhar como freelancer? Porque você disse que exige mais organização pessoal, né? Isso, exige. Então, eu fui me aprendendo com o tempo mesmo, assim. Eu me ferrei algumas vezes. Eu fui com o tempo mesmo. É isso que eu falei, né? Foi uma coisa ruim que aconteceu na minha vida, mas no fim foi boa, sabe? Esses problemas aí que eu tive. Porque meio que exigiu que eu acordasse na hora mesmo, assim, para resolver, para aprender essas coisas, né? Porque eu não sei como tá o Senac hoje, mas na minha época, ninguém ensinou isso pra gente, assim, sabe? Tipo, que você tem que abrir uma empresa, e aí depois você vai precisar de um contador, umas coisas assim que você ouve a primeira vez, você fala, nossa, eu nunca vou, como que eu vou fazer isso e tal? E aí, na prática, você vê que não é tão difícil, é mais chato que difícil, sabe? Então, aos poucos eu fui me organizando, mas desde assim, você perceber o momento da vida que você tá, os planos que você quer, os planos que você tem, e desenvolvendo uma educação financeira mesmo, né? É uma coisa meio contra-intuitivo para quem quer desenhar, sabe? Porque você imagina uma vida de liberdade artística, assim, que você vai ser, uau, né? Tipo, quero chegar nesse momento um dia na minha vida ainda, sabe? Que eu vou ter grandes momentos de tempo, assim, para ficar fazendo as coisas, mas no geral, metade do trabalho de freela é quase administrativo mesmo, sabe? Mas isso vem aos poucos, sabe? Você não precisa desesperar, assim, também já. Tá, vai indo. Eu abri minha empresa quando eu estava trabalhando na Editora Globo, no projeto do site do Mundo do Sítio, que nem existe mais, mas era tipo um site de atividades para criança do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E aí eu lembro fiquei... dele. Você lembra? Ai, que legal. Mas você chegou a jogar assim, Bi? Aham. Ai, meu Deus. Ai, que emoção. Eu nunca conheci ninguém que jogou. A gente ficava fazendo lá, falava, pra que a gente tá fazendo? Sabe? Eu não sei, eu não vejo as pessoas. Mas você gostava? Aham.
Ai, obrigada. Legal. Então, aí eu trabalhei lá 1 ano e pouco, né? Freela também, mas um freela meio fixo, né? Meio fixo não, fixo, né? Por 1 ano e pouco eu fiquei lá. E foi lá que eu tive que abrir a empresa, porque se eu não abrisse, eles iam descontar não sei quanto meu salário. Umas burocracias, assim, sabe? Mas tudo vai vindo aos poucos, assim, você vai se organizando. Mas acho que é bom encarar essa parte chata de frente mesmo e sem medo, sabe? Porque às vezes você fica negando, assim, fala, não, vou deixar pra lá, não vou fazer. E aí você acaba perdendo um pouco de oportunidade, às vezes, também por causa disso, assim. É meio isso, é meio avaliar também, assim, por exemplo, no seu mês agora, quanto que seria um bom salário pra você, sabe? E a partir disso você vai pautando também os trabalhos que você pega, não pega, quanto que você cobra. E tem algumas comunidades que estão aí no Facebook que a gente sempre... Eu tenho dúvida direto com isso, assim, de orçamento, de quanto cobrar, de se eu tô cobrando muito, se eu tô cobrando pouco. E aí tem algumas comunidades, assim, que o pessoal sempre se ajuda, sabe? Eu recomendo, se vocês já não fazem parte do Mulheres Ilustradoras, que tem um site, mas também tem um Facebook lá, que tem um grupo, e, todo mundo ali é muito, muito legal, assim, sabe? Qualquer dúvida que você tem lá, você manda e as mulheradas lá, tudo que sabem, assim, tem experiência, respondem e tal, tiram dúvida direto. E tem outro que é o Garotas do Motion, que é mais pra animação e motion, que tem a mesma pegada, assim, também, de tirar dúvida e tal. É bem, bem legal. Isso para as mulheres, né? Enfim, mas para os caras também tem outros grupos que eu não sei, que eu não tô. Mas tem muito mais grupo, então caras se virem aí, sabe? Mas é só procurar motion ou ilustração, assim, que sempre vai ter, assim, gente. Tem muitos grupos aí que a galera se ajuda. E não tem medo de perguntar mesmo, sabe? Não precisa ter vergonha, não. Que legal, porque eu já percebi que geralmente, principalmente para quem tá começando, isso de você saber fazer o seu orçamento, quanto custa o seu trabalho, é uma dificuldade bem grande. É difícil mesmo. Ainda mais porque você não tem referência, sabe? Às vezes você vai fazer uma ilustração editorial, por exemplo, primeira vez. Aí alguém te pede um orçamento e você fala, nossa, aí você não tem nenhuma referência assim de quanto que já pagaram, sabe? Por algum outro trabalho. Quanto trabalho te deu fazer aquilo, se valeu a pena, sabe? Então, isso vai vindo com a experiência mesmo, não tem jeito. Mas nesses casos, assim, quando a gente tá muito perdido, é sempre bom perguntar pra alguém, porque ajuda, né? Sempre tem alguém que já fez, assim, alguma coisa. É bom manter contato pra te dar um norte. É bom, importante. Você tinha comentado que você sempre gostou de desenhar, e então essa profissão que você tem hoje é o que você sempre quis desde pequena? É o que eu sempre quis. Às vezes eu paro assim e falo, nossa, eu vejo os perrengues que eu tô passando, só que com o trabalho, assim, eu falo, nossa, mas era o que eu sempre quis, sabe? Tá tudo certo. Eu lembro que eu vendo os desenhos, eu ficava, nossa, imagina o dia, eu queria desenhar pra Recreio um dia, tá? Aí eu fiz uma vez a Recreio, né? Eu fiz um curso na Abril, que nem tem mais, né? Acho que nem Abril tem mais, né? Mas era o curso Abril, de jornalismo. Aí eu entrei como designer lá, né? Pra parte de design, não de jornalismo. E aí foi quando eu conheci as redações e tal, mandei portfólio lá pra todo mundo. Aí eu consegui esse trabalho para Recreio, o primeiro que eu fiz, aí depois eu fiz vários. E eles sempre me chamavam para fazer passatempo lá, e aí era mó legal, sabe? Porque ela falava assim, é um labirinto, faz o que você quiser, pode fazer o que você quiser. Aí eu inventava uma história, assim, aí eu fiz o labirinto do Sunday, sabe? Aí você era Jujuba, você tinha que chegar na cereja. Aí tinha da maratona de brócolis lá também, que eram vários brócolis, você tinha que achar um impostor, que era tipo uma alface, eu não lembro direito o que era, mas era alguma coisa assim. E aí eu fiz vários, aí eu lembrei disso, assim, de quando eu era pequena que eu gostava, eu falava, nossa, é isso e tal. Mas com o tempo a coisa vai mudando um pouco, né? A gente vai desenvolvendo, você vai percebendo dentro da arte também, assim, pra onde você quer ir mais, né? E aí depois que eu descobri a animação, que foi quando eu fiquei, animação é isso que eu quero pra minha vida. E eu tô nesse caminho aí, seguindo. Mas eu acho que é um caminho que eu vou ficar até morrer, assim, até ficar velhinha, porque é infinito, gente. Você pensa assim, mas é engraçado pensar, né, que já tava na infância da gente, assim, a sementinha, né? Você também, né, Bia? Você gosta de animação, né? Eu sempre gostei de desenhar. Lá, então, e aí a coisa vai te levando pela vida, né? É engraçado isso, assim, é bonito, eu acho. Marcela, você encontrou muitas dificuldades quando você decidiu o que você queria fazer e quis entrar no meio? Problemas que você identifica na profissão quando você tá começando? Além do que você já citou, de valores.
Assim, eu não posso falar dificuldade porque, assim, eu consegui fazer faculdade, eu consegui estudar, né? Então, assim, já fui bem privilegiada, assim, né? Mas algumas dificuldades, assim, Assim, no começo, minha família não entendia muito bem, sabe, o que eu queria fazer. Então, porque todo mundo, assim, seguiu... É uma família, assim, mais tradicional, né? O pessoal tinha trabalhos, assim, mais tradicionais, né? Parte da minha mãe, assim, a maioria trabalhava em banco. Meu pai trabalhava em banco na época. Meu pai, ele era ainda mais vai filhona, assim, sabe? Mas minha mãe, no começo, ela ficou um pouco mais receosa, assim, sabe? Tipo, mas é possível? Porque não era muita parte da realidade de ninguém ali, né? E aí eu fui insistindo e tal. A gente deu umas brigadas, assim. Mas nada muito, sabe, assim, sei lá, na adolescência tudo é mais intenso, né? Mas hoje eu olho e falo, minha mãe só tava preocupada, sabe, coitada. Mas depois na faculdade passou também, assim, eu consegui estudar sem ter que trabalhar, né? Então, assim, só privilégios, né, gente? Então não dá nem pra falar que eu tive dificuldade. Mas o que eu senti, assim, foi quando a gente entra no mercado de trabalho, aí você vai sentindo o machismo mesmo, aos poucos, assim, sabe? E ele vem vindo forte, assim. Aí tem horas que você trabalha em alguns projetos, assim, que você vê que sua opinião é menos valorizada do que do seu colega homem, sabe? Ou que o diretor cresce só pra cima de mulher, não cresce pra cima de homem. Então essas coisas, assim, a gente vai aprendendo a blindar e tal. Mas a dificuldade, assim, é mais uma dificuldade de autoconfiança mesmo, né? Que acho que todo mundo tem, na verdade, isso independente do momento, assim, né, de grana ou não que você tá passando, assim, acho que além de tudo, a gente fica com aquela vozinha às vezes se sabotando e tal, né, como artista, enfim. Essa questão do machismo que você falou dentro das empresas, a gente vê muito, né, mulheres falando, mas em relação a você, como é que você conseguiu contornar esse tipo de problema? Contar os babados agora, que eu fico com vergonha. É fogo, assim, é desde das pequenas coisas, sabe, às vezes é comentário até de amigo, sabe? Mas vocês sabem, né, gente? Vocês provavelmente já passaram por alguma coisa assim também, não sei. Em algum momento, né? Quando você começa a trabalhar, assim, fica uma coisa meio revoltante mesmo, assim, sabe? Que você vê a diferença de tratamento, né? Que rola. Eu acho que um dos casos mais recentes, assim, que eu passei foi trabalhando com um diretor que... Desculpa, gente, é que minha barriga tá muito grande. Olha o tamanho dela aqui, ó. Aí o nenenzinho às vezes dá um chute. Alô, podcast, eu tô grávida. Aí às vezes o nenenzinho dá um chutinho aqui, aí nossa, eu fico sem ar. Tô falando assim, vou ficando sem ar. Tá participando. Tô participando. E eu fui participar, tipo, de uma dinâmica. Não é uma dinâmica, mas foi tipo uma imersão, assim, né? De criação. Era só eu e mais um outro cara, né? Que eu não conhecia, mas a gente ficou amigo nessa imersão, assim. E era pra criar coisas, criar concepts, criar coisas assim, né? Pra esse projeto que a gente ia desenvolver. Então a gente ficou um mês ali, assim, né? Morando nesse lugar lá, fazendo assim. Com o tempo eu fui percebendo claramente a diferença, sabe? De tratamento, assim. Teve um dia que foi engraçado, que a gente tava desenvolvendo uma coisa lá de... Uma das etapas lá do projeto, assim, que envolvia desenho e tal. E não tinha nada definido, né? Ainda. A gente tá desenhando uns personagens, enfim, assim, mas não tinha nenhum personagem definido ainda, né? E então a gente estava tentando encontrar a linguagem visual e tudo mais. E eu já tinha trabalhado com esse diretor antes, e eu já sabia, assim, que ele poderia ser uma pessoa, assim, um pouco difícil de trabalhar, sabe? Eu já estava preparada, não era assim que eu estava... Nunca tinha trabalhado com ele, nada, assim, eu não estava chocada, sabe? Eu não fiquei chocada, assim, era uma coisa que eu já estava esperando, né? Mas aí foi. Aí teve uma hora, juro, assim, que ele pegou o Photoshop, ele abriu, ele falou, olha, eu vou te ensinar como faz. Você abre uma camada. Aqui você pega o brush, tipo, me ensinando Photoshop, sabe assim? Aí você faz uma bola. Aí agora aqui você faz... E eu assim só, sabe, tipo... Faz isso com o outro ali, ó. O dele não tem... Ele também não sabe, tipo, assim... Ainda se a gente já tivesse um personagem pronto, ainda ia ser meio escroto, mas... A gente não tinha nem personagem, assim, nem ele sabia como era fazer o desenho, entendeu? Mas assim, o que eu fiquei chocada foi, tipo, abre o Photoshop, ele me ensinando Photoshop, sabe? Tipo, abrir uma camada no Photoshop e pegar um brush. Mano. Aí eu falei, nossa, nesse dia eu pensei em ir embora, sabe? Falei, não dá não. Não dá mais pra mim não. E aí eu fiquei lá até o final, tal, porque faltava pouco também.
E no fim a gente teve uma conversa lá, todo mundo foi tipo um almoço, assim, ele falou, eu tenho uma grande questão com ansiedade. Aí você fica até se solidariza um pouco, você fala, o cara reconhece uma parte dele, mas assim. Aí eu até trabalhei com ele mais uma vez depois, mas hoje eu já não faço mais isso não, porque eu percebi isso, que o meu tratamento pro do meu colega foi muito diferente, sabe? Eram coisas assim que, umas sutilezas assim, sabe? Ai gente, é complicado mesmo. Aí tem várias histórias, assim, que você fica, putz, grilo, sabe? Teve uma produtora, só porque essa é bem chocante, tá? Era uma produtora que um amigo meu trabalhava, né? E ele contou essa história, assim, que teve um dia que tinha um diretor lá, produtora de meio de publicidade e filme. E aí tinha um diretor lá, fodão, entre muitas aspas, assim, mas, assim, perante a classe ali, as pessoas colocam ele num pedestal, assim, sabe? Um diretor, assim, bem, que já fez várias coisas. E super machista, assim, super machista. Eu tive uma vez que eu fui nessa produtora, eu tinha 20 e pouquinhos anos, assim, juro, acho que uns 22 anos. Esse meu colega foi me apresentar pra ele, assim, e o cara me olhou, juro, do meu pé até minha cabeça, assim, sabe? Tipo, oi, prazer. Aí eu já falei, nossa, esse cara é todo errado mesmo. E depois rolou essa história, assim, que ele foi apresentar os contratados do mês, assim, pra produtora, né? E aí tinha 2 caras e uma menina. Não lembro direito, mas era tipo isso. Aí falou, esse aqui é o X do administrativo. Tá. Esse aqui é o outro Y que vai trabalhar na finalização da pós. Parabéns, tá. E essa daqui é a Maria, sei lá, assim. Ela é uma gostosa. Nossa. E foi essa apresentação que ele fez dela para a produtora. E vai vivendo algumas coisas, vai vendo algumas coisas, aí às vezes dá aquela revolta, né? Vai crescendo aquela revolta, que por um lado é bom, porque a gente cata essa revolta e, sabe, dá vontade de fazer trabalho mais incrível e lindo e esfregar na cara esses babacas, assim, mas que é uma carga mental que desgasta, assim, pode depender, assim, por exemplo, eu não fui a pessoa com que ele apresentou como uma gostosa ali, mas eu imagino que pra ela, imagina você trabalhar todo dia depois que o diretor do negócio te apresenta como uma gostosa, sabe? O que isso não cria na sua cabeça, né? E fora, sei lá, o que ela deve ter passado ali também depois, sabe? Que eu não sei porque eu não conhecia ela, mas a gente fica imaginando, assim, né? O que as mulheres passam mesmo, sabe? Se o constrangimento foi forte na frente das pessoas, imagino que ele não fazia quando não tinha ninguém vendo, né? Pois é, né? É a mesma coisa esse cara que eu trabalhei, esse diretor também, assim, o pessoal falava assim, ele é uma pessoa que fala bem pelas costas, sabe? Que, assim, pros outros, ele não vai falar mal das pessoas, sabe? Só que entre a equipe, nossa, era só assédio moral atrás do outro, assim, sabe? Isso ele acabava fazendo meio com todo mundo, dependendo de ser homem ou mulher, mas o que eu percebi foi que com as mulheres e as da equipe, ele crescia mais mesmo, assim, sabe? Ninguém merece, né, gente? Só que às vezes você tá numa posição ali que você fala, não, é uma oportunidade pra mim, eu tô trabalhando num projeto que é legal, que pode ter uma visibilidade, tipo, ter um salário, sabe? É um contrato de não sei quanto tempo. E às vezes você fica, né? Porque você precisa, você não pode negar trabalho, às vezes você tá num momento ali que tem que trabalhar e não, aquele é o trabalho que tem, assim, sabe? Então você vai... Mas isso é uma das coisas ruins de freela mesmo, assim, sabe? Às vezes você acaba, assim, pegando muita coisa que você não pegaria, ou porque não tem jeito, assim, sabe? Assim que dá, eu acho, assim, sabe? Mesmo que você fala, putz, eu vou ficar apertada por um tempo, mas minha saúde mental vale mais, sabe? Então você vai ponderando, assim. Hoje eu já vejo um pouco mais assim. Mas depois de trabalhar muitos anos também, né? Eu sei que no começo é mais complicado mesmo tomar esse tipo de decisão. É complicado, mas em ter que lidar com muitas pessoas, a gente fica sujeito a todo tipo de gente, né? Mas falando de coisa boa pra quem tá inspirado e quer seguir nessa área, quais são as dicas que você dá? Tipo, conselho, que não fazer, alguma coisa que você queria que alguém tivesse te dito antes? O que eu aconselho é a não ter medo de fazer suas coisas, assim, sabe? Tipo, fazer seus projetos, mesmo que você ache que não vai dar em nada, assim, sabe? Mas não ter medo de fazer. Eu tive um projeto com um amigo meu no Senac, a gente começou no Senac, de animação. E a gente fazia porque a gente queria fazer um negócio junto, tal, ali, assim, né? E aí foi crescendo depois, sabe? Tipo, chamava Anabi. Aí era uma série
começou no Flickr, né? Era uma historinha que a gente escreveu, depois a gente fez uma minissérie pra MTV. E foi indo, assim, sabe? As pessoas foram acreditando na gente e tal, e a gente foi desenvolvendo. Ficamos ricos com isso? Não. A gente só perdeu, sabe? A gente mal ganhou alguma coisa, na verdade, sabe? Porque a MTV também tava falindo na época. Mas, naquela época foi muito bom, assim, deu muita confiança pra gente, sabe? De que a gente era capaz de fazer as coisas, de criar e tal. E eu acho que isso daí fortaleceu um lado que foi muito importante depois. Eu acho que outra coisa seria também de, sempre que possível, dar um jeito de ficar perto dos amigos, manter os amigos, assim, sabe? Pra fazer coisa junto. Isso é sempre... Meus momentos mais foram quando eu trabalhei com meus amigos mesmo, assim. E hoje já é uma coisa que pra mim já é mais difícil, assim. Faz tempo que não acontece e eu sempre sinto falta, sabe? De trabalhar com os amigos e tal. E que a gente vai trocando ideia, ainda mais assim, quando vocês estão na faculdade, sabe? Você tem um pessoal ali que você já tá acostumado a fazer as coisas junto, a conversar e tal. Então todo mundo vai crescendo junto, assim. Isso daí é muito legal mesmo, assim. Depois de uns anos você fala, nossa, meu, quanta coisa legal que a gente fez, desde aquela época. E eu acho que é esse lance, assim, de... Na minha época, de novo, né? Não tinha essa coisa muito, assim, de... A gente tinha um fotolog que eu usava pra postar desenho na época. O meu fotolog era tipo o meu Instagram, assim. Que dava pra postar uma foto por dia e tinha um limite de 10 comentários. Ai, que glória, né? Nossa. Que glória. E eu usava, assim, como plataforma pra colocar os desenhos e tal. Eu não usava pra foto, né? Eu usava pra desenho. E hoje eu uso mais o Instagram. Mas as ferramentas perderam um pouco da ingenuidade que elas tinham antigamente, sabe? E hoje é essa loucura que a gente vive, assim, né? De impacto, de relevância, de que você tem que fazer seu Insta de tal jeito, de ficar perdendo muito tempo com essas coisas assim, sabe? Por um lado, eu sei que não é perder necessariamente tempo, né? Você se dedicar a ter uma presença virtual. Eu reconheço a importância disso, assim. Mas o que às vezes eu vejo, às vezes não, com muita frequência eu vejo ilustradores, assim, pessoal que trabalha com arte, sofrendo demais, assim, sabe? Porque, meu Instagram tem pouco seguidor, ou preciso fazer coisa pra postar no Instagram, sabe? E acaba perdendo a alegria de fazer o negócio mesmo. Não sei se vocês já passaram por isso, ou conhecem alguém que já passou por isso, assim. Mas a gente acaba focando muito a criação pra plataforma, sabe? Eu acho isso um pouco ruim, assim. Acho que isso aprisiona um pouco. Mas eu também não sou a melhor pessoa pra falar de Instagram, porque o meu tá completamente abandonado. Mas em parte é por isso mesmo, assim, porque eu sei como, assim, no meu caso, né, talvez isso seja uma coisa, com certeza isso é uma coisa pessoal também, assim como tudo, né. Pra mim, eu vejo que isso acontece com outros ilustradores também, assim, ficar focado muito na plataforma ali, só na ferramenta, sabe, no Instagram e tal, pensar só em post, pensar o desenho como um post, sabe, não o desenho como algo que pode ser um post, mas pode não ser também, tá tudo bem, sabe, porque você só quis fazer, enfim, acaba tirando um pouco da liberdade. Então, eu recomendaria de dar uma maneiradinha mesmo, assim. Acho que talvez não é nem maneirar, acho que é dar a devida importância mesmo, assim, sabe? Tipo, é importante, mas, assim, não é tudo. Eu acho que o caminho da arte é muito profundo mesmo, assim, sabe? A gente escolheu trabalhar e viver uma coisa, assim, que mexe com tudo, sabe? Com tudo, assim, desde a nossa sensibilidade, aí tem a parte técnica que a gente desenvolve também, e é difícil desenvolver. A sensibilidade mesmo é uma coisa que para você ir afinando é com o tempo também, sabe? É vivendo, é sofrendo, é ficando feliz, é passando pelos perrengues, sabe? Tudo isso, assim, caminha junto, né? E às vezes a gente fica muito no celular ali, isso me agonia, sabe? Que eu vejo que eu perco o foco mesmo, assim, quando eu fico muito. Então, o Insta e Facebook, assim. Não que é uma coisa que eu sofra pra postar, nem nada, isso eu não tenho uma ansiedade, assim, de postar, mas uma vez que eu tô lá, eu entro e eu sinto que eu perco muito tempo, sabe? E eu me descontrolo um pouco, então eu ainda não cheguei num equilíbrio, assim. Eu falaria isso, acho que não ter medo, sempre estar perto dos seus amigos assim que possível e não ficar noiando muito com like, né? Focar mais no seu desenvolvimento como artista mesmo, sabe? Estudar, fazer curso, essas coisas. Portfólio. É bom montar um? Você tem alguma dica para como montar? Como tá começando?
Ah, é sempre bom ter um. Então, às vezes é isso, né? Às vezes quando a pessoa usa bastante o Insta, essas coisas, o próprio Instagram pode ser usado como portfólio, né? Tem bastante gente que usa, assim. Mas, sem dúvida, é fundamental hoje, não tem jeito, não. Tem algumas, assim, o pessoal usa bastante Behance, né? Tem bastante gente que eu conheço também, que pega trampo pelo Behance. E tem um amigo meu que ele é um animador muito bom. E ele tem um canal dele no Vimeo, e ele pega assim, ele começou a pegar uns trabalhos de animação pra fora, né? Ele falou que foi tudo pelo canal dele no Vimeo, assim, os projetos que ele já tinha lá, e depois ele foi alimentando, foi colocando, e chegou coisa de fora pra ele, assim. O nome dele é Daniel Bruzon, né? E ele fez um clipe pro um músico agora, chamado Jacob Collier. E ele falou que foi pelo canal dele do Vimeo mesmo, assim, que o pessoal entrou em contato e tal. Aí eu falei, nossa, que bom, mano. Então a gente nunca sabe, né, de onde vai vir a coisa, assim, a gente sabe, você procura, você manda e tal, mas às vezes é isso, o pessoal entra em contato de fora mesmo, né. Então eu acho que o Behance é um bom. O próprio Insta é legal também. O Insta é mais rápido, na verdade, né? Você fala que às vezes você fez um desenho esses dias, assim, e aí você quer falar, eu posso fazer mais ou menos, o que você acha que a gente seguisse mais ou menos esse caminho? Aí o pessoal já fala, legal, tá. E aí tem, né, do Behance, se você assina o pacote da Adobe, o meu site, ele é assim. Tem o Adobe Portfólio. Eu montei o meu pelo Adobe Portfólio. E aí você atualiza o Behance e ele já vai pro Adobe Portfólio, então é bem prático, sabe? Fica mais organizadinho lá e tal. Mas acho que o Behance, Vimeo pra quem é das animações e do motion e tal, Insta, acho que são os 3 aí que acabam mexendo mais mesmo. Eu peguei um trabalho recentemente, de fora, que foi tem um site que chama Women Who Draw, e aí você cadastra seu site lá, seu portfólio. Eu acho que precisa ter um site, porque tem algumas plataformas dessas de portfólio, assim, de mulheres, né, que não aceitam Instagram, por exemplo, pedem um site tipo .com ou .com.br, né? E aí eu mandei lá e aí eles me acharam por lá, sabe? Eu mandei já tem, juro, uns 2, 3 anos que eu nem esperava mais, assim, só coloquei lá pra ajudar a divulgar mesmo, né? E me encontraram por lá. Então, que conforme você vai se espalhando pelo mundo aí, você vai plantando semente, vai deixando seus contatinhos assim, sabe? Aí sempre ajuda. É bem importante mesmo, né? Sempre falam de você montar o portfólio e tal, e saber, acho que saber onde colocar, né? Onde ia ter mais chances de você alcançar alguém que possa te contratar também é muito interessante. E sobre processo criativo, a gente viu que você produz muito conteúdo infantil. Você se encontra mais no conteúdo infantil? Como é que foi esse seu descobrimento de qual o seu estilo? Sobre o que você queria fazer ilustração? Eu meio que gosto de tudo, assim. Eu acho que eu acabei fazendo mais infantil. Eu fazia mais ainda, né? Nessa época que eu tava fazendo pra Recreio pro Mundo do Sítio, foi tudo meio que essa mesma época, né? Aí eu tava fazendo bastante mesmo, assim. Eu tava bem focada nisso. Mas não, assim, uma coisa assim que eu gosto muito, mas não é só um foco, sabe? Tipo, eu gosto de ilustrar pra tudo, assim, de deixar a coisa acontecer mesmo, sabe? E o lance do estilo também, eu não sei, assim, foi acontecendo tudo meio natural, sabe? Eu tinha algumas referências do que eu gostava no começo, que eu acabava copiando mesmo, assim, acho que todo mundo tem essa fase, assim, que a gente pega e copia mesmo. E com o tempo a coisa eu fui soltando, assim, eu era muito fã de Sailor Moon, gente, muito, muito, muito. Nossa. Quando eu era criança, nossa, eu era louca por Sailor Moon. E eu só copiava Sailor Moon, minha vida era desenhar Sailor Júpiter. E aí, muito mangá, né, mangá. E aí teve um dia que eu falei, não, eu preciso conseguir, me deu vontade de desenhar outras coisas, que não fosse só mangá e anime, né. E aí eu comecei a pesquisar, tentar copiar outras coisas, assim, e ao mesmo tempo que eu ia explorando outras técnicas, assim, tipo de pintura. O digital eu fui mais na faculdade mesmo, que eu comecei a mexer com ilustração e misturar digital. E aí já abriu outra coisa na minha cabeça também. Então, o estilo, eu sinto assim,
que sempre vai evoluindo, sabe? Às vezes algumas pessoas me falam assim, você tem um estilo que é seu, tal, como que foi? Mas eu não consigo enxergar tanto assim, sabe? Um estilo tão definido. Às vezes eu vejo que tem alguns momentos, isso eu acho que é até cabeça de designer um pouco, sabe? De ter estudado design gráfico. Que às vezes eu tenho, tipo, um projeto que eu acho que vai ficar legal se eu fizer massa de cor e linha, sabe? E aí, lógico, né, tem a mão de quem faz, então a mão já tem um certo traço mesmo, assim, do desenho e tal. Então, às vezes, a semente do estilo talvez esteja aí, né? Muito obrigada por hoje, Marcela. A conversa e tudo que falou, tenho certeza que vai ajudar muita gente que tá ouvindo. Eu mesma fiquei muito feliz de estar conversando aqui com você hoje. E se você quiser dar algum recado para quem tá nos ouvindo, você tá livre agora também. E para deixar seus contatos e redes sociais. Eu queria agradecer o convite de vocês. Parabéns pelo trabalho. Eu tava ouvindo os outros podcasts que já estão gravados. Falei, nossa, meu, que emoção, né? O pessoal tá na faculdade, já tá mandando mó bem, assim, dá uma alegria, sabe? Eu queria falar, assim, pra todo mundo persistir mesmo, né? Porque a gente tá numa área, assim, essa área de ilustração e animação, tem muita gente muito boa, muita gente legal, e a gente vai se fortalecendo aí, assim, sabe? De insistindo mesmo e buscando seu caminho como artista, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes mesmo, a gente se reconhecer como artista e valorizar esse caminho mesmo. E de contatos, eu vou deixar meu Instagram, que está abandonado, mas uma hora eu vou voltar com ele. Eu pretendo voltar com ele. E é @tamayo, é TAMA, aí são 2 underlines, YO. Ou Marcela Tamayo lá no Instagram, aí vocês me acham lá também. E brigadão, gente, pelo convite. Obrigada por terem ouvido até aqui e não se esqueçam de seguir nas nossas redes sociais, @ProdMultimídia, e fiquem atentos ao dia do evento.